E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Juízes, capítulo 13. Sansão era um homem muito forte. O nome Sansão significa pequeno sol, o sol pequeno. O nome Sansão significa aquele farto em força. Então nós estamos falando de um homem que tinha muita força. E a força desse homem, nós entendemos que vem oriundo do Espírito Santo. Ele não é uma força oriunda de uma academia, não é uma força oriunda de anabolizantes. Ele era um homem que recebeu a força de Deus. Aconteceu certo dia que Sansão procurou a sua força. E ele disse, eu vou pegar e vou destruir tudo e todos. E quando ele procurou a sua força, ele não tinha mais a sua força. E vocês vão entender, nós vamos entender como aconteceu esse processo de mudança na vida de Sansão nessa série. Como Sansão foi perdendo a força, ele não percebeu. Mas hoje nós não vamos falar da força de Sansão. Nós vamos falar de quem gerou Sansão, como Sansão foi gerado e o propósito de Deus para a vida de Sansão. Juízes, capítulo 13, assim diz a palavra do Senhor. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Eu vou dar algumas ênfases na leitura, observe bem. Quando a Bíblia diz que eles retornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, significa que eles eram reticentes na arte de fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Eles já tinham hábito de fazer algumas coisas que não agradavam aos olhos do Senhor. Havia um tempo de fidelidade e, vez por outra, eles retornavam a praticar aquilo que não agradava ao Senhor. Vamos lá. O Senhor entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Vale lembrar que aí não é um Deus tirano e maldoso. Aí é um Deus fiel à sua palavra. Diz a Bíblia que mesmo que eu seja infiel, Deus é fiel para comigo. Deus é fiel para com a sua palavra. Isto é, Deus prometeu na palavra dele que tudo que o homem plantasse, tudo que a mulher plantasse, eles iriam colher. Então a Bíblia está dizendo, como eles plantaram esse tipo de comportamento, eles foram entregues por um tempo. Observe que 40 na Bíblia é o número que passa pelas páginas da Bíblia como provação. 40 é um tempo que as páginas da Bíblia mostram como combate. Então eles foram entregues aos filisteus, aos da região da Filístia. Eles foram entregues por 40 anos. Lembrando a vocês que lá na frente surge um gigante. E esse gigante é chamado de Golias. Os filisteus eram representados por Golias. E Golias representando os filisteus. E um pequeno pastor de ovelhas representa Israel. Há um combate ideológico, religioso, onde o filisteu afronta Israel. E aquele pequeno pastor de ovelhas, voltando-se para o gigante, diz, quem é este incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Mas voltando agora, havia um homem de Zorá, da tribo de Dan. Observe que esse homem tem história e tem raiz. Ele é separado por Deus, cujo nome era Manoá. Esse homem não era a mulher, esse homem era o homem. Esse homem era o pai de Sansão. Então Manoá era o pai de Sansão. E a sua mulher, a Bíblia não está dando nome. Então eu tenho o pai de Sansão e eu tenho a mãe de Sansão. E a Bíblia diz que o pai de Sansão, que era casado com a mãe de Sansão, era Manoá. Este era casado com uma mulher que era estéril. A mãe de Sansão era estéril e não podia ter filhos. Nós tínhamos Sara, que era estéril, lembra? Nós tínhamos Rebeca, que era estéril, lembra? Quem mais? Nós tínhamos Ana, que era estéril, lembra? Quem mais? Nós tínhamos Isabel, que era estéril, lembra? Quem mais? Nós tínhamos a mãe de Sansão, que era estéril, lembra? E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher. Olha, irmãos, eu vou falar como se estivesse numa classe de escola bíblica, porque todo o desdobramento dessa série, se você não entender isso, não vai adiantar. Então,
o anjo do Senhor apareceu a esta mulher. Observe que a indicação é que não apareceu a qualquer mulher, apareceu a esposa de Manoá. Até então ela não é mãe de Sansão para a sociedade, mas na mente de Deus, na presciência de Deus, nos olhos de Deus, Sansão já existe. E Deus vai dar sanção a este casal. Então o anjo do Senhor, e é importante que você saiba que este anjo é uma teofania, é uma aparição visível do teós, de Deus. Deus aparece a ela na forma de um anjo. Então o anjo apareceu a esta mulher, e o anjo disse a esta mulher: eis que é agora estéril. Nós vamos ter teólogos que acham que essa mulher, com o passar do tempo, sofreu uma enfermidade que tornou-se estéril. Não importa a condição, importa que o anjo percebeu da parte divina que ali estava a mulher estéril. E diz assim: e nunca mais tens concebido, nunca mais terás filho. Da parte humana, impossibilidade de ter filhos. Aí o anjo diz: porém, se a ciência diz que você não vai ter filho, porém, eu quero dizer para você, minha filha, que tu conceberás e terás um filho. O que é que eu estou narrando? Eu estou narrando um milagre. Para você entender o que é que diz em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem. Ela estava vendo Sansão? Não. Mas ela estava agora entrando no corredor da fé. Terás um filho. Verso 4. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comida imunda. Quem lembra o que é que diz em Efésios 5,18? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É voz passiva, você abaixa, você derrama-se, o Espírito Santo te enche do vinho. O que a Bíblia está dizendo é que aquela mulher não podia ter nenhum tipo de estimulante para a vida. Ela não podia beber vinho, ela não podia comer coisa imunda. Aí está já a proposta do voto do Nazireu. Nós vamos chegar lá. Verso 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, e esse filho, cuja cabeça não passará navalha. Observe bem, irmãos. Nesta época, estava indicando que esse menino não iria receber de forma nenhuma navalha na cabeça, nem aparar as pontas. O cabelo tinha a ver com saúde, tinha a ver com prosperidade, tinha a ver com força, tinha a ver com santidade. Então esse menino não podia cortar o cabelo. Engraçado, irmãos. Eu gosto do meu cabelo curto. Mas tem crente na igreja, nos anos 2018, que se chegar um menino com cabelo grande, diz que não é crente. Começa a julgar o menino pelo cabelo. Eu quero meu cabelo curto, eu acho mais bonito o homem com cabelo curto. Mas nunca julgo uma pessoa só porque o cabelo é diferente do que o dos outros. Fecha parênteses. Porquanto o menino será nazireu de Deus. Ele será nazireu de Deus. Desde o ventre da sua mãe. Observe que desde o ventre da mãe dele, da mãe de Sansão, Sansão já tinha um voto sobre a vida dele. Você não pode tocar em morto, você não pode comer comida imunda oferecida, você não pode tomar vinho, não pode passar navalha sobre a sua cabeça. E ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Se ele for santo, se ele for separado, se ele for kadosh, ele vai livrar Israel da mão dos filisteus. Meu irmão, se você for santo, se você for separado, se você for crente em Jesus, você vai livrar sua família das mãos de Satanás. Minha irmã, se você for crente, se você for santa, se você estiver firme com o Senhor, crendo no sacrifício de Jesus, você vai conseguir livrar a mão de Satanás sobre a sua família. Verso 6. Então a mulher entrou. Olha como é que sucedeu. A mulher ouviu do anjo e entrou. Entrou onde? Provavelmente em casa. Ela falou com o seu marido. Olha como é bom uma família comunicar-se. Olha como é bom um neto que escuta a sua avó. Uma vovó que escuta o seu neto. Olha como é bom um marido que escuta a sua esposa. Uma esposa que escuta o marido. Olha como é importante, irmãos, comunicação. Ela falou bem assim: poxa, o que está acontecendo? Eu fui conversar com o marido. E disse: meu filho,
um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante, era um protótipo, era uma ideia, eu não sei, mas parecia um anjo de Deus. Era uma visão terribilíssima. Não lhe perguntei de onde era. Gente, era uma mulher. Ela tinha limitações sociais, geográficas e culturais e religiosas. Eu não lhe perguntei de onde era. Esse papel não é meu. Nem ele me disse o seu nome. Está conversando com o esposo. Vamos lá. 7. Porém disse-me, eis que tu conceberás. Eu não tenho o nome dele, não falei com ele, mas ele não perguntou meu nome. E ele já foi falando. Eis que tu conceberás. Tu terás um filho. Agora, pois, você, comece por você. Você quer que seu filho seja santo? Comece por você. Você quer que seu filho fale a verdade? Comece por você. Você quer que seu filho ore? Comece por você. Você quer que seu filho seja cristão? Comece por você. Você quer que seu filho seja um servo de Deus no futuro? Traga ele para a escola bíblica. Comece por você. Diga comigo, comece por você. Agora diga mais bonito ainda, vou começar por mim. Diga, vou começar por mim. Então não beba vinho, não beba bebida forte, não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu. Irmãos, o que a Bíblia está mostrando é que do nosso ventre pode começar o processo de benção e de maldição. Do ventre. Desde o ventre até o dia da sua morte, não coma, não beba nada que venha trazer contaminação para a sua vida. Irmão, quais são os vinhos que nós temos hoje? Será que alguns processos tecnológicos, tecnocratas, virtuais não são vinhos para nós? Será que algumas conversas não são vinhos para nós? Vamos lá, 8. Agora eu vou ler direto. Então Manoá orou ao Senhor. Lembre que Manoá aí é o esposo. Lembra? Lá quem orou foi Ana. Não foi Elcana. Aqui quem está orando é Manoá, o homem. O homem orou ao Senhor e disse, meu Senhor, rogo-te que o homem de Deus, que enviaste a minha mulher, ainda venha para nós outra vez. Ele disse como seria, mas que ele nos ensine como que eu devo fazer. Que ele nos ensine. Como é que vai ser esse processo? Verso 9. E Deus ouviu a voz de Manoá. Você podia dizer um amém, né? E Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher. Observe bem. Ele pediu e o anjo de Deus voltou para a mulher. Manoá está em casa. Ele voltou para a mulher. E ela estava no campo. Porém, não estava com ela seu marido. E aí a Bíblia diz que essa mulher saiu correndo. Verso 10. Saiu correndo. Tem uma versão que diz que ela saiu correndo. Apressou-se, pôs a mulher e correu. E disse, meu filho, meu amor, meu negão, meu bem, meu marido. Olha, disse, eis que aquele homem veio de novo. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. Ele veio, então vamos lá. Foi aquele homem e disse, és tu aquele homem que falou a esta mulher? Olha que marido inteligente, irmão. Certificou. Foi você mesmo que falou com a minha mulher? Foi você que falou com meu filho? Certificou. Foi você que falou? Então disse Manoá, o homem, cumpra-se as tuas palavras. Mas qual será o modo de viver e o culto, a adoração, o serviço desse menino? Qual será? Verso 13. E disse o anjo do Senhor a Manoá, de tudo quanto eu disse à mulher, guardará ela. Vá perguntar à sua mulher. Faça seu culto doméstico em casa. De tudo quanto procede da videira não comerá. Nem vinho, nem bebida forte beberá. Nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. 15. Então Manoá disse ao anjo do Senhor, ora, deixa que te detenhamos. E te preparemos um cabrito, adoração, oferta. Eu vou dar uma oferta, eu vou preparar alguma coisa. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá, ainda que tu me detenhas, me ofereça, não comerei do teu pão. Se fizeres holocaustos, ofereça ao Senhor. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome? Para que quando cumprir a tua palavra, te honremos. O anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas pelo meu nome? Isto que é maravilhoso, irmãos, você lembra o que diz lá em Isaías 9, capítulo 6? Nascerá um menino, e o menino será chamado de quê? De conselheiro, de Deus forte, maravilhoso conselheiro. Então ele está nos mostrando, meu filho, você quer saber o nome de quem?
Eu sou seu Senhor. Não te basta? Verso 19. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos e ofereceu sobre a penha ao Senhor. E ouve-se o anjo maravilhosamente observando Manoá e sua mulher. Semana de oração da igreja, irmãos, eu só vejo mulheres orando, pouquíssimos homens. Onde é que estão os homens durante a semana? Trabalhando, graças a Deus. Assistindo, misericórdia. Fazendo pouco caso da oração, misericórdia. Que tal você vir orar durante a semana? Por que só as mulheres que oram? E sucedeu que subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que vendo Manoá e sua mulher caíram em terra sobre os seus rostos. Olha que adoração, irmãos. Elas caíram e começaram a adorar. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher, certamente morreremos, porque temos visto a Deus. A crença é, viu Deus, morreu. Porém sua mulher lhe disse, se o Senhor nos quisesse matar, olha que questão lógica. A crença diz, quem enxerga Deus morre. Quem tem profundo relacionamento com Deus morre. Se Deus quisesse nos matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de alimentos. Nem nos mostraria tudo isto. Se Deus quisesse nos matar, se Deus quisesse uma religião castradora, se Deus quisesse uma religião que você tem que dar para receber, Ele não teria dado seu filho. É lógico. Então, nem mostraria tudo, nem nos deixaria ouvir tais coisas nesse tempo. Depois teve essa mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. Olha, irmãos, que coisa profunda. Deus é o grande sol, porque eles tinham sol como um Deus. E aí eles começam agora a dar norte à doutrina de quem é Deus. E o nome de Sansão, pequeno sol. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Deus abençoou a Sansão num primeiro momento por duas coisas. Primeiro, porque ele é o dono da bênção, acabou. Segundo, porque a sua mãe fez tudo o que Deus mandou. Sansão não sabia nem andar ainda. As mudanças não tinham acontecido em sua vida ainda. Diz a Bíblia que Deus o abençoou, verso 25. E o Espírito do Senhor começou a guiá-lo, incitá-lo, empurrá-lo, usá-lo, de quando em quando, para o campo de Madã, entre Zorá e Estaol. O homem teve uma experiência com Deus, porque a sua esposa trouxe essa experiência para ele. Esse homem ficou entendendo que essa experiência precisava ser confirmada. E ele procura as confirmações, e ele tem convicções, e ele diz, este é o caminho. Até aí tudo bem. Números, capítulo 6. Quando você quiser entender o que é o voto nazireu, você precisa ler Números, capítulo 6. Números, capítulo 6. Esse voto também era conhecido como lei. Lei ou voto cerimonial. Lei cerimonial. Mais de 3.000 tipos de lei você tinha em Israel. E não apenas os 10 mandamentos. Mas este é um tipo de lei que era exclusivo para separação. A pessoa cumprindo essa lei era uma pessoa separada. Se fosse hoje, é uma pessoa santificada. Diz assim, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando um homem ou uma mulher tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte, de bebida forte se apartará. Vinagre, que podia ser uma espécie alternativa de vinho, uma espécie de vinho mais diluído, vinagre, nem de bebida forte beberá, nem beberá alguma bebida de uva. Observe que lá na frente ele vai falar da casca da uva, inclusive. Nenhuma bebida de uva, nem uvas frescas, nem secas comerá. Por quê? Para o seu organismo não pegar esse pequena porção de uva e traduzir já como se fosse algum estimulante. Todos os dias do seu nazireado, não comerá de coisa alguma que se faz da vinha. O vinho, nessa época, tinha o seu processo de fermentação para o acréscimo de álcool natural. Mas, se esse fruto fosse ingerido,
eles tinham uma crença local que até no organismo ele poderia fermentar e gerar as condições necessárias para que se tornasse um vinho interno. Então nem isso poderia se fazer. Nada. Todos os dias do seu nazirado não comerá comida, coisa alguma, que se faz da vinha, desde os caroços, olha que coisa, até a casca. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha. Observe que nós estamos em Números capítulo 6, e lá você vê um anjo falando com a esposa de Manoá. Nós vamos entender nessa série o que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 1, verso 15 e 16, falando que nós agora somos os nazireus de Deus. Nós somos hoje aqueles separados por Cristo Jesus. Mas vamos chegar lá. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias. Voto específico, com data específica e momento específico. Que se separou ao Senhor, santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Verso 6. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto. Vamos lembrar, Sansão não podia ter contato com vinho, Sansão não podia tocar em morto, Sansão não podia cortar o cabelo. Se você conhece a história de Sansão, você já está construindo o sermão que Sansão foi quebrando os votos. As mudanças foram acontecendo degrau após degrau. E nos degraus da queda de Sansão, nós vamos perceber mudanças em Sansão. Verso 8. Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. E agora o dia será sábado? O dia será domingo? O dia será segunda? Já na época de Sansão, já na época dos juízes e da lei, todos os dias deveriam ser santos ao Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso, você está caminhando com um amigo, e esse amigo tem um taquicardia e morre naquele lugar, por acaso, subitamente, que contamine, olha bem, que contamine a cabeça do seu nazireado. Então, no dia da purificação, da sua purificação, rapará a sua cabeça, ao 7º dia, a reparar. Houve alguma casualidade? A reparação para isso. Pecado que a pessoa comete por cinismo, blasfêmia contra o Espírito Santo. Pecado que a pessoa comete por falha, por fraqueza, perdão, vá e não peques mais. Pecado reticente, pastor está pregando, professor da escola bíblica está falando, o pai está falando, o filho está falando, a esposa está falando, o esposo está falando, está todo mundo falando e o sujeito está pecando, inferno. A não ser que mude urgentemente e clame pelo sangue de Jesus. Mas, pecado de acidente, reparação. 10. E ao 8º dia trará suas rolas, os 2 pombinhos, ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. Bom, até aí tá bom demais. Vamos voltar lá rapidamente em Juízes capítulo 13. Com esse prólogo, meus irmãos, nós vamos perceber que Sansão, ele não foi convidado por Deus a experimentar o voto de Nazireu pela vontade criativa. Deus criou alguma coisa para ele. Deus condicionou Sansão aquilo que já existia e começou a fazer o processo tipológico da salvação. O que é o processo tipológico da salvação? Bom, se o israelita acha que não pode fazer isso, isso e aquilo, porque quem faz isso e aquilo não é separado, um dia vocês vão perceber que nós não fazemos determinadas coisas, não é para ficar santos, não. Nós não fazemos determinadas coisas porque nós temos o Jesus sobre a nossa vida. Nós vamos perceber que, assim como Sansão foi separado, nós somos separados por Deus. E quem é separado por Deus não toca em determinadas coisas. Quem é separado por Deus não digita em determinados grupos no WhatsApp. Amém, meus irmãos? Agora você vai voltar comigo no capítulo 12 de Juízes. E eu vou encerrar a palavra. Capítulo 12 de Juízes, nós vamos ver agora como se processa isso. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo.
E Jefté lhe disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda contra os filhos de Amon. Chamei vocês e não livraste da sua mão. E vendo eu que não me livrareis, arrisquei a minha vida, passei contra os filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos. Por quê? Pois subiste vós hoje para combater contra mim. E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade, e combateu contra Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque este disseram-lhe: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas que habitais no meio de Efraim e de Manassés. Porque tomaram os gileaditas, os eframitas, os vales do Jordão. E sucedeu que quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: deixai-me passar, entre os gileaditas perguntavam: és tu efraimita? Tu és de Efraim? E dizendo ele não, então lhe diziam: dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque não podia pronunciar bem. Então pegavam dele e degolavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim, naquele tempo, 42 mil. E Jefté julgou a Israel 6 anos. E Jefté, o gileadita, faleceu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Voltemos agora para o versículo 1 do capítulo 13. Veja como vai fazer sentido para você tudo que lemos. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O que os filhos de Israel tornaram a fazer mal aos olhos do Senhor? Observe bem. Nós temos agora o povo de Deus, no capítulo 12, brigando contra o próprio povo de Deus. Você percebe que tanto os efraimitas quanto os gileaditas, eles eram do mesmo povo. E você percebe que eles estão se degladiando. Um grupo se levanta e diz assim: você não sabia que nós é que queríamos trazer a vitória para Israel? Nós é que devemos fazer as mudanças, nós é que devemos fazer a coisa acontecer, e por que vocês fizeram? Olha a briga de vaidade. De repente, eles começam a brigar entre eles, e eles armam arapuca para matar um ao outro. E a turma de Jefté, eles começam a dizer assim: olha, nós vamos degolar todos que passarem por aqui. Mas como é que nós vamos matar eles? Nós podemos matar inocentes. Eu tenho uma ideia. Quando eles estiverem passando pelo rio, nós vamos perguntar: Shibolete ou Sibolete? O que eles estavam querendo dizer com isso, irmão? Na Bíblia, eles queriam dizer o seguinte: é manhê ou é manhinha? Quem fala manhê é quem? É paulista. E quem fala manhinha é baiano. Então, se ele é baiano, ele pode passar. Mas ele é paulista, nós vamos matar. Se ele é baiano, ele vai morrer. Se é paulista, ele passa. Quem fala porta ou porta, pergunte se é porta ou se é porta. Se é porta, ele não é baiano. E se é porta, ele vai morrer. O que ele está querendo dizer é o seguinte: nós vamos identificar quem é de Deus como quem não é de Deus, na mente deles. Isso não é da vontade de Deus, pelo que ele fala. Se você fosse identificar uma pessoa pelo que ele fala, tem tanta gente que fala coisa bonita. E a partir daqui você vai entender que o evangelho para dentro começa a nascer. E o evangelho para fora, aquele evangelho que quer ser a mostra, começa a morrer. Porque o evangelho, do ponto de vista de ação, ele é outrocêntrico. Do ponto de vista de mudança, ele é eucêntrico. Para mudar, começa em mim. Para agraçar e para alcançar, começa no outro. Eu começo sempre pelo outro. Amém, meus irmãos? Oh Deus, Tu és o nosso Deus forte. Tu és a nossa fortaleza. Tu és o nosso castelo forte. E talvez Martim Lutero, olhando para tantos castelos, inclusive o castelo que ele muito ficou preso, muito se trancou. Talvez Lutero, olhando para tantas formas de fortalezas, Lutero começou a perceber que não há fortaleza mais forte do que o nosso Deus. Não há força mais poderosa do que a força de Deus. Porque Deus não é uma energia, Deus é o poder. Ele é uma pessoa. E Ele não pode ser comparado com outra força, porque Ele é o Todo-Poderoso. E eu creio, meu Senhor, que assim como Manoá, orando ao Senhor, o anjo de Deus se manifestou, a resposta de Deus chegou. Eu creio que esse irmão que passa por essa luta, ele também continua com acesso livre ao Senhor. Ele continua com a porta aberta para falar com Deus.
Assim como a esposa de Manoá, estéril no seu ventre. Quantas mulheres nesta manhã me ouvindo aqui pela internet, vivendo do passado, vivendo amargura, vivendo dor, vivendo decepção, vivendo o que não teve, porque eu não tive. Isso é uma espécie pós-moderna de esterilidade. Quanto de nós somos estéreis porque não experimentamos o toque de Deus? Ô Espírito Santo, que saiamos dessa manhã aqui vencendo as nossas esterilidades. Que saiamos daqui tão cheios do Espírito Santo. Que o anjo de Manoá não seja mais suficiente para nós, porque nós só aceitamos agora o Cristo Redentor. E aquilo que era morte tornou-se em vida. E aquilo que era derrota tornou-se vitória. E aquilo que era perdido agora foi achado. E o que estava no lamaçal do pecado agora está na maravilhosa luz. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e vos dê sempre, mas sempre mesmo, a paz, em nome de Jesus.